ele não deixa de existir, né? Ele não desaparece do processo produtivo depois que o trabalhador encerra a sua jornada. Então, ele continua participando da produção de riqueza. E isso é ignorado nesse sistema, né? Então, você tem a institucionalização daquilo que ocorre, de fato, que é o pagamento pela força de trabalho e não pela riqueza produzida, né? A alienação do trabalhador da riqueza que ele produz. E o estranho é que você pode discutir isso, é óbvio, no Congresso Nacional, mas o Alcolumbre escolhe exatamente o momento em que caberá ao Senado avaliar aquilo que foi aprovado na Câmara para andar ou fazer andar uma proposta que se opõe, que é desconectada inteiramente daquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados. É mais um sinal político do Alcolumbre de que ele está pronto e disposto a provocar mais problemas na relação do Senado com o governo e estabelecendo uma dificuldade a mais, né, para avaliação daquilo que a Câmara aprovou quanto à escala de trabalho. Não imagino que ele consiga impedir a votação e até a vitória, porque, repito, há um peso da questão eleitoral, né? Mas não há a menor dúvida que é mais um empecilho, mais uma dificuldade que Davi Alcolumbre resolve, porque ele poderia esperar para que isso fosse votado em outro momento, mas ele escolheu exatamente agora como uma espécie de afronta àquilo que foi discutido e aprovado na Câmara dos Deputados, Danilo. Zaidan, só para a gente encerrar aqui, colocar a participação do Eduardo Barão, porque, claro, né, aquela classificação, né, por parte do governo americano, do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, repercutiu nos Estados Unidos, no mundo inteiro, e na nossa linha internacional vamos conversar aqui com o Eduardo Barão, correspondente da Bandeirantes nos Estados Unidos, em Nova York. Linha Internacional. Fala, Barão. Olá, boa tarde para você, para todo mundo também no Brasil. A decisão do governo americano de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas vinha sendo articulada há meses nos bastidores de Washington. A medida foi confirmada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, mas ganhou força política depois de articulações da família Bolsonaro com integrantes do governo Donald Trump. 2 dias antes do anúncio, o senador Flávio Bolsonaro esteve aqui nos Estados Unidos e se reuniu com Trump e seus aliados republicanos. O tema da classificação das facções brasileiras como grupos terroristas foi tratado diretamente nos encontros. A pressão americana sobre o Brasil, no entanto, não começou agora. No ano passado, integrantes do Departamento de Estado já haviam pedido ao governo brasileiro que PCC e Comando Vermelho fossem enquadrados como organizações terroristas. O governo Lula rejeitou a proposta, alegando que a legislação brasileira exige motivação ideológica ou religiosa para caracterizar terrorismo. A decisão também faz parte de uma mudança mais ampla da política de segurança da Casa Branca. No segundo governo Trump, os Estados Unidos ampliaram bastante o uso da classificação de organização terrorista estrangeira, principalmente contra cartéis e facções criminosas da América Latina. Bom, tá aí a notícia e informação também por lá do Eduardo Barão, nosso correspondente em Nova York. Zaidan, não vai dar tempo para mais nada, a gente está se aproximando aqui das 5 da tarde, porque na sequência vem a turma do Resenha, mas Zaidan, foi legal demais aí passar essas 3 semanas aqui com você, com o Manuel, com a Clara Viterbo. Eu volto amanhã às 10 da manhã no Do Bom e do Melhor e na segunda-feira, excepcionalmente na segunda-feira, dia 1º de junho, também no Manhã Bandeirantes, às 10 da manhã, ao lado do Marco Antônio Sabino. Até uma próxima, viu, Zaidan? Manuel, um abraço para vocês. Sempre uma honra, Danilo. Muito bom ter sua participação aqui no Acontece. A casa é sua, volte sempre. Até a próxima, um abraço para você. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora
Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você participa do Fala Galera deste dia 29 de maio de 2026, a última sexta-feira do mês. Se o novo treinador da Ponte for anunciado no fim de semana, você acha que ele já deveria comandar a equipe na segunda-feira? Opine 97102-1493 97102-1493. Mensagem de áudio, mensagem de texto. Torcedor bugrino, o que você achou da nova camisa do Guarani, produzida pela Reebok? Você aprovou o novo uniforme? Opine 97102-1493. A Rádio Bandeirantes cobriu ao vivo ontem, direto do Careca Sport Center em Campinas, o lançamento da nova camisa. E você pode opinar no programa de hoje sobre o que você achou da camisa. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações até o final do programa, que hoje vai até às 19h30. Aliás, por falar em cobertura da Rádio Bandeirantes, muito obrigado, viu, para todos que se manifestaram dando os parabéns pela cobertura da Rádio Bandeirantes lá ontem no Careca Sport Center. Tanto no ao vivo, no FM 85,7, como depois das 20 horas, quando transmitimos somente pelo YouTube. Lá o nosso telespectador, no caso, né, vendo a imagem pelo YouTube, pôde acompanhar o lançamento e saber em primeira mão como é que ficou a camisa do Guarani. Vamos às pautas do dia. Pautas da Ponte Preta. Diretoria da Ponte segue sem anunciar o novo treinador. Edson Boaro é quem deve comandar a Macaca contra o Botafogo na próxima segunda-feira. Márcio Zanardi segue sendo o favorito da diretoria para ocupar a função deixada por Rodrigo Santana, que foi para o Amazonas. Ponte espera contar com o retorno de William Potker. Atacante foi desfalque na última rodada e deve ficar à disposição na próxima rodada. Destaque do portal carlosbatista.com.br falando sobre a Ponte Preta. Brian Borges
recebe proposta do Ceará e se anima com a possibilidade de transferência. Pautas do Guarani. Guarani recebe o Amazonas neste domingo às 4h no Brinco de Ouro, podendo assumir a liderança da Série C. Hélio Cizenando poderá contar com força máxima pela primeira vez na competição. Treinador carrega dúvida na lateral e no meio-campo. Com a presença de ídolos e jogadores do clube, Guarani lançou oficialmente na noite de ontem o novo uniforme para a temporada 2026. Bugre vai estrear a vestimenta neste domingo contra o Amazonas. Você que ainda não viu a camisa, terá a oportunidade de ver já já, uma vez mais, aqui no Esporte em Debate. Destaque do portal carlosbatista.com.br sobre o Guarani. Presidente diz que vai vencer nova eleição e projeta time na Série A em 3 anos. E tem as pautas do dia que não tem nenhuma relação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. João Fonseca bate Djokovic de virada em maior vitória da carreira e avança às 8º de Roland Garros. Fã do astro sérvio brasileiro de 19 anos arranca virada diante do ídolo depois de levar 2-0 e pela primeira vez avança a 4ª rodada de um Grand Slam. Pauta 2. Neymar foi a campo no treinamento da seleção na Granja Comari no começo da tarde desta sexta-feira. Foi a primeira participação do jogador em uma atividade no gramado na preparação da equipe de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O jogador sofreu uma lesão na panturrilha direita em jogo do Santos contra o Coritiba no último dia 17 pelo Brasileirão. Pauta 3. O Palmeiras poderá ter até 12 desfalques para enfrentar a Chapecoense neste domingo, no último jogo das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo. A realização da 18ª rodada do Brasileirão neste fim de semana, segundo Abel Ferreira, técnico do Verdão, é um erro sem precedentes. Abre aspas. A CBF faz parte da Conmebol. Eu entendo que, em outubro do ano passado, nós, como futebol brasileiro, cometemos esse erro sem precedentes. Não é justo, não faz sentido que as equipes que tenham selecionados não possam utilizar ou utilizá-los pelas confederações de cada país. Desabafou Abel Ferreira. São pautas, notícias que não têm ligação com as equipes de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado da ponte é o retorno do atacante William Potker, centroavante que tem 2 gols marcados neste Campeonato Brasileiro da Série B, se recuperou de uma lesão na lombar, nas costas, voltou a treinar durante a semana e fica à disposição do novo treinador da Ponte Preta ou do Edson Boaro para a partida de segunda-feira, e é claro que é a grande esperança de gols da Ponte Preta. Pelo lado do Guarani, amanhã o Bugre encerra a preparação para encarar o Amazonas, domingo, 4h da tarde, no Brinco de Ouro, e a tendência é que o técnico Hélio Cizenando repita a mesma escalação do time que venceu o Barra no último final de semana, Batista. São 17h10, já já você saberá o que fazer para concorrer a 10 ingressos para Ponte Preta e Botafogo.
Partida marcada para segunda-feira no Majestoso. Fique ligado, tá? Já vou dar a dica e aí você vai participar. Não são pares, são 10 ingressos, 10 ganhadores e eles vão retirar lá mesmo no Estádio Majestoso no dia do jogo, que é na segunda-feira, tá bom? Então aguarde aí mais um pouquinho, depois do intervalo eu vou falar o que é que você tem que fazer, tá bom? Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o nosso youtuber man. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h14, Esporte em Debate até às 19h30. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos.
conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados, e o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. 17h16 em Campinas. Ouvinte participando, mandando pra cá mensagens. Novas camisas do Guarani, aprovadas. Parabéns, excelente cobertura com ex-atletas bugrinos de destaques. Paulo de Atibaia. Grande abraço para você, Paulo Pedroso. Boa tarde, Carlos Batista. Por que o apelido do Edson Boaro é Abobrão? Parei um pouco de mandar mensagem para vocês, talvez seja por causa do meu time. Rivelino Prate, Zona Leste de São Paulo. Abraços, Batista. A história do Edson Boaro, Cilinho, era o técnico da Ponte. E o Edson Boaro, né, chegou na Ponte para ser jogador da Macaca. A primeira vez que ele apareceu, ele estava com uma roupa toda ela alaranjada. Quase igual assim o uniforme da seleção da Holanda. E aí o Cilinho é quem teria dito, né, que o Edson parecia um abobrão. Ele parecia uma abóbora amarela, assim, uma abóbora toda ela alaranjada, meio amarelada, meio alaranjada. E aí todo mundo ali, né, sabe como é que é, jogador chegando sempre tem. Hoje nem tanto, mas antigamente tinha mais. O cara tinha que pagar um pedágio ali, sempre tinha uma gozação. Não só em time de futebol, mas em qualquer empresa. O novato sofre, assim como na faculdade, né? Tem o calouro e aí tem os trotes. E rádio também. Em rádio também funcionava assim, o cara sofria uma barbaridade. Eu lembro uma vez, né, que fizeram uma sacanagem, o cara fez o teste e tal, passou para ser operador, para operar a mesa de som. E aí o que fizeram com ele? Pediram para ele ir no almoxarifado, a rádio tinha um almoxarifado, e procurar e trazer lá o pó de áudio. Deus do céu! E o cara ficou lá 2 horas procurando o tal do pó de áudio. Claro, evidentemente, que não poderia achar, né, o tal do pó de áudio. Então, é normal isso. E aí o apelido pegou, todo mundo começou a chamar o Edson Boaro de Abobrão, Abobrão, Abobrão. E o apelido ficou com ele ao longo de toda a sua vida até hoje. Então é por isso que a gente chama ele de Abobrão, Edson Abobrão. E ele próprio, né, incorporou o apelido, porque apelido é o tipo de coisa que quanto mais o cara se irrita, mais o apelido pega. Então no começo pode ser que ele tenha se irritado, mas depois incorporou o apelido e ficou. Assim como o Pelé, né? O Pelé também. O Pelé, ele jogava num time, o Bauru Atlético Clube, o Baquinho, lá de Bauru. E aí o time principal, ele era criança, né? Tava lá treinando, mas o time principal tinha um goleiro que ele gostava muito, que se chamava Bilé. Bilé, um B. Só que ele não falava direito, não pronunciava direito. A palavra Bilé saía Pelé. Pelé. E não Bilé. Pelé. Pelé e não Bilé. E aí o apelido pegou, né? Pegou, virou Pelé. Pelé, o apelido começou exatamente dessa maneira. E também o Pelé, durante
toda a sua existência, o apelido acompanhou o Bilé. Aqui no Guarani nós tivemos um jogador, o Davó. O Davó que se chama Mateus, nome bíblico. E aí a avó dele levava ele para treinar e depois voltava para buscar. E lá tinha outros Mateus no time. E aí a avó chegava no treino do Guarani perguntando se já tinha liberado o Mateus. E alguém ia lá ver se já estava liberado o Mateus, aí alguém sempre perguntava, mas qual Mateus? Não, o Mateus da avó. A avó dele tá aí tá procurando ele, Mateus da avó. E aí ficou da avó. E o apelido carrega o Mateus até hoje. Mateus da avó tá onde, hein? Tava no Bahia. Procurando aqui, Batistão. Tá em Israel. Israel. Deixa eu ver o nome do time. Maccabi Netânia. Acho que essa é a pronúncia. Deve ser Maccabi ou Maccabi, né? Maccabi Netânia. Fez gol no último jogo, fez gol e deu assistência na vitória no último jogo que ele participou. Vitória do time dele. Tá em Israel, Mateus da avó. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre o mercado da bola. O Rodinei, aquele mesmo que jogou na Ponte Preta, se destacou na Ponte, lateral direito, ele está no Olympiacos, né? E o Atlético Paranaense está tentando contratar o jogador. Só que o Olympiacos pediu 1 milhão de euros para liberar o atleta para o Furacão. E é claro que o Furacão não quer pagar esse valor, mesmo o Rodinei querendo voltar para o Brasil. E o Cláudio Tencati, que é técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, o próximo adversário da Ponte Preta, ele renovou o contrato. Renovou com o Pantera até o final de 2027, Batista. São 17 horas e 22 minutos. O Breno dá aí uns destaques para o noticiário do Guarani já já. De ouro, Paulista Sub-20 e também, Batista, eu vou mostrar alguns detalhes, né? Entrevistas que a gente fez durante o programa especial de ontem, que está no ar no YouTube da Rádio Bandeirantes, com jogadores importantes do próprio elenco do Guarani e com o técnico Hélio Cizenando. Entrevistas exclusivas já já. 17:23, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço sempre especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Se o novo treinador da Ponte for anunciado no final de semana, você acha que ele deveria comandar a equipe na segunda-feira? Não. Não, deixa o Edson Boaro para segunda-feira, caso seja contratado, a partir de terça começa a trabalhar. Torcedor bugrino, o que você achou da nova camisa do Guarani produzida pela Reebok? Você aprovou o novo uniforme? Bom, eu gostei, achei muito bonita, ela é muito clean, muito simples, não tem muito... né? Gostei da branca, gostei da verde. A que eu mais gostei foi a branca, mas as duas são muito bonitas, portanto, aprovadíssima a camisa do Guarani. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Tudo bem? Carlinhos Japonês. Meus parabéns, por isso que vocês são as melhores equipes desse país, viu? Fantástica aquela cobertura de ontem, lá na inauguração da camisa do Guarani. Vocês realmente estão de parabéns, viu? Gostei demais. Realmente esse trabalho que vocês fizeram ontem. O Breno, então, deu uma lição, um exemplo de como se faz realmente um evento sensacional. Gostei muito da entrevista que vocês fizeram com o capitão e com a Manguinha. Realmente o capitão me recordou muitas coisas que eu lembrei até realmente. O Miranda, na verdade, ele não era lateral esquerdo, ele era ponta direita. E aí chegou o capitão, ele foi na lateral esquerda. Olha que sensacional, né? E depois o Manguinha também recordando algumas coisas. Olha, naquele time de 78 lá, realmente o cérebro do time era o Zé Carlos. O cara que comandava tudo, realmente era o maestro do time. Mas parabéns mais uma vez, hein, Batista?
Muito obrigado, viu? Valeu, Carlinhos Japonês. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, toda a equipe Band. Bom, questão da camisa do Guarani é questão de opinião, né? Na minha opinião, assim, a cor dela, os detalhes em verde-limão e tal, não gostei. Gostaria dela mais tradicionalzona mesmo, entendeu? Agora a questão de acabamento, costura, como até o CH falou hoje no programa, isso aí é questionável, né? Inquestionável porque a Reebok, ela é show nisso daí, né? Comparado a nível de Adidas, Nike, Puma, e enfim. Mas ficou bonito, assim. O importante é o Guarani ganhar o jogo, né? Vencer, subir. E a camisa questão aí vai mais de gosto mesmo. Ricardo Bebê do Centro, o grito da pele até o osso. Aê, abraço, mais um. Fala, Batista e equipe, tudo bem? Tranquilo? Ô, Batistão, deixa eu te fazer um questionamento aí. Aqui é o José Roberto Pussi, do Jardim Garcia. Ô, Batista, vocês acham que pro jogo de segunda-feira, da Ponte Preta e Botafogo, que o Robin Hood vai estar presente novamente no Moisés Lucarelli, assim como ele teve contra o Londrina? Porque toda vez que precisa do Robin Hood, ele aparece, né? Como sempre. Toda vez que a Ponte está nessas dragas, o Robin Hood dá uma assistência lá no Majestoso. E aí, tudo bem? Um abraço. Abraço, José Roberto Pucci. Olha, essa é uma síndrome inexplicável, né? A Ponte já entregou, entre aspas, cada jogo inacreditável. O adversário vem caindo aos pedaços e a Ponte sempre reabilita. Quando enfrenta um adversário mais forte, aí a Ponte ganha. Quem é que explica um fenômeno como esse? Não dá para entender, são coisas que tem no futebol que você fala, pô, mas não é possível. Por que acontece esse tipo de coisa? Então não se espante se o Robin Hood não aparecer nesse jogo na segunda-feira. Espero que não, porque a Ponte está precisando da vitória e o Botafogo está no mesmo campeonato que a Ponte, ou seja, do meio da tabela para baixo. Aqueles times que vão brigar para permanecer na Série B do ano que vem. Então já perdeu para o Londrina, que também é um time que está na mesma situação, não pode perder para a equipe do Botafogo. O Botafogo faz uma péssima campanha e a Ponte tem que aproveitar o momento, jogo em casa, torcida vai comparecer para incentivar o time da Ponte. O horário é bom para a prática do futebol, 19 horas, lugar de Ponte Pretano vivo, é dentro do Majestoso nesta segunda. Jogo que terá transmissão e narração aqui na Bandeirantes de Roger Williams. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, boa tarde para todos da equipe. Quem fala é o Jean de Campinas, do bairro Von Zuben. Batista, eu confesso que eu esperava um pouco mais. Entre a verde e a branca, eu gostei bastante da branca. Mas a gente é bugrino, a gente tem que apoiar. Não é uma camisa feia. Talvez eu estava esperando um pouquinho mais. Mas o importante é o Guarani cada vez mais forte. E a gente tem que apoiar. Um abraço a todos. Jean, Von Zuben, bugrino da pele até o osso. Aê! 17 horas e 30 minutos. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região.
Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para fazer contato diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Oi, CH, você chamou, fala que eu te escuto. Não, eu gostaria, tem muita gente se manifestando em relação às duas camisas do Guarani, ao novo uniforme. Eu quero que as pessoas também fiquem atentas a uma situação que pouca gente debate sobre isso. Eu, como conheço bem pouquinho, mas eu tenho um pouco de vivência nisso, esses detalhes em amarelo limão ou verde limão, eles são de propósito principalmente para combater pirataria. Eu sei que existe uma tendência, e a tendência é cada coleção, eles têm mais ou menos a mesma linha de design, mas esses detalhes em verde e limão podem ter certeza. Ninguém me disse isso, eu estou fazendo uma dedução daquilo que pesquisei, essa coisa toda, tem relação com a parte da pirataria. Então, porque eu não gostei do verde e limão, não sei o quê. Eu também gostaria que fosse branco no lugar do verde e limão. Mas normalmente é feito desta maneira para dificultar um pouco, apesar que hoje é muito difícil você controlar esse tipo de coisa, né? É só dar uma voltinha em São Paulo no Brás para saber o que acontece lá. Só ver as camisas da seleção brasileira que são comercializadas lá. Mas com certeza tem essa tendência, tem essa explicação. Ô Batista. Oi, bebê. Eu até passei pro Lucas, a hora que tiver no ponto, ele pode colocar, porque eu fiz imagens próximas, até para o CH destacar isso que ele tá falando, porque tem imagens próximas, tanto da camisa verde, quanto da branca, e também tem da amarela. Aí a hora que tiver no ponto, o CH pode até comentar por cima, porque tem todos esses detalhes que o CH tá falando aí, até para registrar, e é algo muito importante para caracterizar também, até porque provavelmente, eu não sei se já nesse domingo, mas no outro final de semana contra o Caxias já vai ter muita camisa pirata sendo vendida nos arredores do Brinco de Ouro. São 17 horas e 33 minutos em Campinas. Atenção, se você é ponte pretano e quer assistir de graça, Ponte Botafogo, segunda, 19 horas, setor de Vitalícia, no Estádio Majestoso. Você vai entrar neste momento no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar nome completo, CPF e uma senha. Onde está a senha? Também lá no canal de vídeos, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São 10 ingressos, não são pares, tá? São 10 ganhadores e os ingressos serão retirados lá mesmo no Estádio Majestoso no dia do jogo. Jogo é segunda, então o ingresso a Ponte vai entregar o ingresso lá na segunda-feira. Então você vai mandar nome completo, CPF e também a senha. O número de WhatsApp para você mandar está no canal de vídeos. Neste momento está no rodapé da tela. Mas durante todo o programa ele fica fixado lá no topo da página, no chat, onde o pessoal deixa comentários. Você vai pegar aquele número de WhatsApp e mandar nome completo, CPF e a senha, que também fica lá no topo da página, lá onde o pessoal deixa comentários. Tem que ser aquele WhatsApp, não o WhatsApp que você manda mensagem para ir para o ar, porque o sorteio é eletrônico. Então é necessário mandar para aquele WhatsApp que é um WhatsApp exclusivo para sorteio. Então eu estou sempre falando para não confundir, né? Porque é perda de tempo mandar para o WhatsApp das mensagens.
as mensagens que vão para o ar. Então tem que mandar para o WhatsApp certo, que é aquele WhatsApp de sorteio, que está lá no canal de vídeos. São 10 ingressos e os ingressos serão retirados. Setor de vitalícia do Estádio Majestoso, ingressos serão retirados lá mesmo no estádio. Participe e boa sorte para você. 17h36, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje como tem muitas sonoras, vamos repercutir inicialmente, para quem não pôde acompanhar, foi depois que terminou o nosso programa O Esporte em Debate, foi ao vivo no YouTube da Rádio Bandeirantes, também no portal Carlos Batista, entrevistas exclusivas com o técnico Hélio Cizenando, com os jogadores do Guarani. Inicialmente vamos ouvir o Hélio Cizenando, que falou na festa ontem de lançamento da nova camisa, falou com exclusividade aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos acompanhar. Eu tô aqui ao vivo com o técnico Hélio Cizenando para falar um pouquinho sobre o lançamento da camisa. Não vou te perguntar do time para não tirar a surpresa do jogo de domingo, mas eu quero que você fale desse momento da camisa do Guarani e você desse momento bom que você está vivendo no Guarani também. Um abraço para você. Prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa noite. Direito, acho que a instituição, né, o Guarani, né, uma instituição, uma festa bonita, né, num clube do tamanho do Guarani, né, acho que qualquer empresa esportiva quer colocar sua marca, né, num clube tão forte como é o Guarani, né. Eu acho que o clube é bom, a instituição é boa, né, e o futebol tem que, nesse momento, estar num bom momento também, né, lutar aí por fazer bons jogos, buscar o título, né? Hoje a gente pensa na pontuação primeiro, para estar entre os 8 ali, e depois pensar no hexagonal final, né? Então, mas acho que a instituição Guarani é muito grande e a festa está sendo bonita também. E o futebol, tudo precisa de tempo, né? A gente até falava de pressão no início. Hoje tá legal, você tá sendo abraçado pela torcida, os jogadores estão sendo abraçados pela torcida. Como que você está vendo esse novo momento do Guarani, que tem tudo até para melhorar daqui para frente? Nós, Beretta, nós fazemos pressão na gente, não é só vocês, vocês assim, como diz, o torcedor, nós, sim, o empate, ou jogar mal, ou derrota, dói pra caramba, a gente pressiona a gente. A gente vive muito o jogo a jogo, né? Fizemos esse jogo, agora vamos pensar no outro jogo, como é que é a semana. Então a gente não saboreia tanto assim. A gente fica muito, não sei se sou eu, sou outro, a gente pensa muito no próximo jogo, aonde a gente quer chegar. Tá um momento bom, a gente tá no dia a dia com os jogadores ali, botando as nossas ideias, implementando as nossas ideias, para que cada vez mais a gente possa dar um conjunto melhor, né? Tá mais adaptado ao estilo de jogo que a gente gosta. E só para fechar com você, é a primeira semana praticamente que você tem todo o elenco à disposição, é um jogo em casa que deve ter a torcida, o maior número no Brinco de Ouro nessa Série C. Aproveita e manda um recado para a torcida que está nos acompanhando, que não pôde vir aqui hoje. Eu acho que o torcedor do Bugrino, eu tenho certeza, vai estar. A gente já teve no dia que estava chuvoso, teve lá no Maringá com chuva, frio, né? Já teve lá em Santa Catarina, conversei tinha no hotel, tinha no voo. Então, como eu falei, é uma instituição muito grande, que tem uma torcida apaixonada. Eu tenho certeza que o público vai ser bom no final de semana. Obrigado, Hélio. Parabéns pelo seu trabalho e aproveite a festa aí. Obrigado. Valeu. Tá aí o técnico Hélio Cizenando, batendo um papo com a gente, falando, né? O pessoal tá chegando por aqui, aos poucos estão chegando por aqui, muita gente legal chegando por aqui. Deixa eu bater um papo com o Martinez. Ô, Martinez, bate um papo ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Batista tá aí, Tigrão tá aí também, já vão te dar um abraço. Você que é um dos grandes jogadores da história do clube, né? E é sempre bom ter grandes jogadores participando desse dia a dia do clube. Como que você tá vendo esse momento do Guarani? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco. Prazer é todo meu, é o Batista que tá lá, né? Abração pro Batista também, a toda a família bugrina. A Guarani, a gente relembra o Guarani com a maior saudade, carinho, respeito, né? Toda a minha história, minha trajetória, o início foi no Guarani, nas categorias de base, na época Dente de Leite, dei toda a minha sequência no Guarani e a gente leva o Guarani no coração a todo momento da minha carreira.
quando eu depois me transferi para o Cruzeiro, Palmeiras, a gente sempre lembrou e tem o Guarani como o maior carinho. Aliás, eu sempre cobro, levanto essa bandeira do Guarani usar mais a base. O Hélio trabalhou em base, ele tá pondo aos poucos os garotos. Eu acho que pode até colocar mais, porque tem muito jogador bom, tanto atrás quanto na frente. A gente cobra dos centroavantes, né, de colocar. Não sei se você tem acompanhado os jogadores que vem entrando, tipo o Kevin, que eu gosto muito dele, acho que ele tem muito futuro. E eu acho que o Guarani deveria apostar até mais do que aposta. Hoje só tem um titular na base, que é o Ian, e que tá perdendo até a condição de titular, porque ele ficou de fora do último jogo suspenso. Mas eu acho que o Guarani deveria voltar com esse DNA. O que você pensa disso? Eu acho que o Guarani nunca, jamais poderia ter fugido desse DNA. A nossa história, né, mostra isso, né? Tantos grandes jogadores que saíram da base. Eu acredito na mescla. Você tem que ter um pouco de jogadores experientes para realmente segurar a pressão no momento decisivo, mas sempre dar oportunidade aos meninos da base. Você pega um exemplo hoje, o Palmeiras, que é talvez o clube mais poderoso financeiramente, não para de revelar jogador. Então, o caminho é esse. O Guarani sempre teve esse caminho, tem que voltar dessa maneira. Legal, obrigado. Um abraço para você, torcedor do Guarani, gosta muito de você. Você já fez muito... Eu sei que você é amigo do Gleger e jogou com o Gleger, que é nosso comentarista, e hoje ele não tá por aqui, mas você já fez muito gol no Gleger quando você estava em outros clubes? Um abração pro Gleger também. O Gleger é da minha época, a gente começou junto na base. Ele é um pouco mais velho do que eu, sempre ele estava numa categoria acima, mas é o baita de um cara, foi um baita de um goleiro. E eu desejo todo o sucesso para a equipe de vocês, pro Gleger também, nessa trajetória. Um forte... Bom, tá aí a palavra do Luiz Fernando Martinez, né, que foi realmente um craque desse meio-campo do Guarani. Naquela época o Fumagalli estava começando, jogou junto com ele também, o Hélio Cizenando falou com a gente. Agora a gente vai ouvir um pouquinho de jogadores do Guarani: Kaique França, Maurício Antônio, o auxiliar do Hélio Cizenando, que é o Henrique, e também o Kevin. Vamos acompanhar. Como é que é hoje estar aqui nessa festa? A gente vê o carinho da torcida com você, você se tornou um ídolo rapidamente em tão pouco tempo. Boa noite para você. Boa noite, bom pessoal. Eu fico feliz, uma festa muito bonita, né? Bastante gente veio prestigiar. Fico feliz dessa interação com o torcedor. Eu procuro também interagir de volta, porque fui muito bem recebido aqui desde que eu cheguei. Fico feliz com isso e é isso, continuar trabalhando para continuar assim, né? E as camisas novas, são bonitas? Estão bonitas. Eu gostei, acho que ficaram bem bonitas. E particularmente da camisa amarela que você vai usar também? Gostei também, acho que todos os uniformes ficaram bonitos, inclusive amarelo. E o que você pode falar do time, dessa reação do time? Porque tá todo mundo muito feliz, não só com você, com o time inteiro. O clima tá diferente do que tava no início, né? E é claro que teve que ter alguns jogos para o clima tá bom como esse. O que eu falei lá no começo, o Hélio foi implementando o trabalho dele. Hoje eu acho que a gente é um time que já deu mais liga, já está mais entrosado, com pensamento unificado, então acho que é natural também a gente ter evoluído nessa parte. Valeu, obrigado e aproveite a festa aí. Valeu, muito obrigado, viu? Maurício Antônio, zagueiro titular do Guarani. Ô Maurício, o que você pode falar desse lançamento da camisa? Do carinho do torcedor também com vocês, jogadores. Um abraço para você, prazer tê-lo conosco. Boa noite, Breno. Cara, eu tô muito feliz de estar participando dessa festa, que seja uma camisa vitoriosa, né? Eu tô muito feliz aqui no Guarani, passei por muitos lugares na minha vida, em vários países, mas aqui é um dos poucos lugares que eu me senti muito bem acolhido. Todos os dias eu chego com muita vontade de vencer, vontade de dar o meu melhor para o Guarani. Espero que seja assim por muitos anos, que eu estou muito ambientado aqui com a cidade, com o clube. E que seja uma camisa vitoriosa, que traga títulos, que traga acessos para nós, que o Guarani volte com essa camisa nova ao lugar onde merece. E o carinho da torcida, o que você sentiu hoje aqui, que deu para sentir um pouquinho do que é, e também você deve sentir nas redes sociais, né? Com certeza. O pessoal está pedindo bastante para tirar foto, comentando de jogos, comentando que está sempre presente, isso é muito importante para a gente. A gente sente o carinho, o incentivo, a energia, e agora a gente tem que corresponder, né? No final de semana a gente já tem uma partida muito importante, difícil, que a gente corresponde essa energia. E a camisa ficou bonita? Eu achei as duas. A primeira e a segunda camisa acho que
ficaram maravilhosas. Valeu, obrigado, aproveite a festa e boa sorte no domingo. Muito obrigado, que seja uma vitória muito boa pro Guarani. Ô Henrique, a gente não teve a oportunidade de falar ainda. Você que foi um grande jogador de futebol, hoje está fazendo um trabalho muito bacana com o Hélio Cizenando. Não teve ainda a oportunidade de falar diretamente com a torcida do Guarani. E eu queria que você falasse desse momento, né? Como que você está sentindo? A gente sente que o clima é bom entre o grupo, entre vocês, jogadores. O que você pode falar? O grupo, a gente, quando chegou, encontrou um grupo de muita qualidade, grupo que gosta de trabalhar. E a gente está podendo fazer o nosso melhor, mas sem o grupo estar unido, dedicado, as coisas não iriam acontecer e está acontecendo. Aos poucos a gente vai encaixando o nosso modelo de jogo, fazendo as coisas que a gente gosta e tenho certeza que lá no objetivo final a gente vai ter um grande êxito. Ô Henrique, você que já disputou grandes competições por grandes clubes, como que está sendo trabalhar no Guarani, como auxiliar técnico, como que você está sentindo a torcida também? Estou gostando bastante. O Guarani é um clube de muita tradição, né? A gente já enfrentei quando era atleta, tem uma história muito rica, e jogadores de nome aí jogaram seleção brasileira, então é um clube muito querido, mas vive esse momento e tenho certeza que a gente vai trabalhar para fazer o nosso melhor, para levar o Guarani ao nível que merece. E a gente aí trabalhando na comissão técnica como auxiliar, estou ajudando o Hélio, a gente já se conhece, tenho feito o meu trabalho e ajudando da melhor forma possível. E às vezes a gente cobra até bastante, o torcedor cobra bastante, mas a gente sabe que precisa de tempo para engrenar. E parece que o Guarani engrenou na competição. É claro, ainda vai ter derrotas durante a competição, mas você está sentindo que o time está mais próximo assim do desenho final e até mesmo das opções que vocês estão criando, né, de jogadores que estão entrando? Assim, a gente vai criando opções, tem um grupo qualificado para isso e aos poucos eu sempre falo com o pessoal que o grupo vai se fortalecendo dentro da competição, né? É uma competição que a gente sabe que é muito difícil, mas o grupo está se fortalecendo dentro dela, ganhando corpo, que é o mais importante. E tenho certeza que no final nós vamos dar essa alegria para o torcedor. É o torcedor que apoia bastante o Guarani, tem ajudado bastante, é fundamental nesse processo de ajuda, de reconstrução. Tenho certeza que nós vamos contar com o apoio deles, porque eles querem o melhor para o Guarani, e o melhor para o Guarani lá no final a gente está sorrindo, todos nós juntos, e levando o Guarani para um nível melhor. Legal, obrigado, parabéns pelo trabalho, aproveite a festa. Obrigado, um abraço a todos, aproveite você também. Rapidinho, deixa eu pegar a sua palavra, Kevin, que a gente até para valorizar a base do Guarani, você que é um jogador de base, o Hélio tem colocado jogadores de base para atuar. Eu acho muito legal porque os principais ídolos do Guarani são da base. Como que você se espelha nesses jogadores? Você já bateu um papo com eles, com esse pessoal que está hoje aí? Um abraço, prazer falar com você. Boa noite, um abraço, prazer falar com vocês também. Eu me espelho bastante nesses caras, né? Porque eles estão na história do Guarani, né? E o professor Hélio, mano, ele vem me dando bastante oportunidade, acaba entrando nos jogos, uns sim, nos outros não. Mas eu sei como é o funil de subir pro profissional, é assim mesmo. Tô com cabeça boa e tô tranquilo. Aliás, principalmente atacante, a gente gosta dos atacantes da base do Guarani. E você com o Hélio, como você disse, né, um dos jogadores que você tá tendo mais oportunidades justamente com ele, né? E o que você pode falar desse carinho do torcedor? Porque a gente vê nas redes sociais, até vocês chegando aí, um carinho muito grande com vocês nesse momento. Cara, eu vejo esse carinho de uma forma muito boa, eu vejo os torcedores apoiando, alguns mandam mensagens apoiando, então isso é muito bom, isso ajuda, né, com a confiança do atleta.
É muito difícil essa mudança do você que atuou recentemente na base, no sub-20 e agora tá jogando no profissional, essa mudança é difícil? Cara, é muito difícil. O futebol muda bastante, questão física, tática, mas aos poucos vim se adaptando e para dar o meu melhor aí pro Guarani. E para finalizar com você, a camisa ficou bonita? Ah, a camisa ficou top demais. Vocês vão gostar, vão todo mundo gostar. Quem sabe já estrear, quem sabe com um gol no final de semana. Ah, ia ser maravilhoso, né? Melhor ainda. Valeu, obrigado. Parabéns pelo trabalho e boa festa para você. É nóis, para todos vocês. Uma boa festa. Bom, tá aí palavras de jogadores, também do auxiliar técnico Henrique, do Hélio Cizenando, do Martinez, tudo isso sobre a festa de lançamento das novas camisas do Guarani. Entrevistas exclusivas aqui na Rádio Bandeirantes. Agora, a entrevista coletiva do Jonathan Costa, eu acabei tirando um detalhe muito bacana do Jonathan Costa e a gente vai ouvir essa entrevista a partir de agora, já para eu entrar a respeito do time que vai enfrentar o Amazonas. Bom dia, Jonathan. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sintonia, você e o Maurício Antônio, que desde o Campeonato Paulista vem funcionando muito bem. O que você acha de característica sua que preenche com a dele e por que deu tão certo e vem dando tão certo? Primeiramente, bom dia. Cara, a gente, independente de quem jogar ali, claro que a gente tem um entrosamento, jogamos mais, né, com a lesão do Donato, assim. A gente pegou uma sequência, conseguimos entrosar o mais rápido possível, né? E como tem o Rafa também, tem bastante zagueiro de qualidade. Então, acho que a gente conseguiu encaixar o Maurício ali e estamos conseguindo dar sequência, né? Eu acho que não tem prioridade, assim, mas a gente conseguiu dar liga e estamos mantendo firme aí. Ô Jonathan, aquele jogo que você não atuou diante do Ituano, o Guarani mostrou algumas deficiências, principalmente na bola parada, até o Mazzola, técnico do Ituano, chegou a citar, né? Eu sei que o Guarani tem esses problemas. O Hélio vem trabalhando bastante com vocês ao longo da semana, essa parte defensiva aérea, para não voltar a acontecer, o que ele vem passando para vocês? Não, o professor passa todos os jogos para a gente manter concentrado. A gente sabe que bola parada define jogos, né? Como foi aqui contra o Ituano. Mas foi uma fatalidade, a gente vinha muitos jogos sem sofrer gols, em bola parada. Acho que o Ituano foi muito feliz no momento ali, mas a gente continua trabalhando. O último jogo a gente, graças a Deus, não tomou gol, então, de bola parada. Então, você sempre está evoluindo como o professor pede. A gente prioriza lá não tomar gol, né? Acredito que quando a gente sobe lá, a gente tenta aproveitar ao máximo. E graças a Deus estou conseguindo ajudar a equipe lá ofensivamente. Então estou muito feliz, espero continuar com essa forma de artilheiro aí e que seja benéfico também, claro, pro Guarani. Então manter sequência, consigo estar ajudando, fazer uns gols assim, espero estar ajudando o Guarani aí a fazer mais gols se Deus quiser. Ô Jonathan, a gente chegou a conversar quando você chegou, né? Porque você nasceu em Campinas, assim como o Hélio, e eu acho que tem sido importante para você, e eu queria que você falasse sobre isso, essa sequência boa, jogando bem na cidade que você nasceu, perto dos seus familiares, amigos que moram na região também. Como que tem sido? Pela primeira vez, né, próximo, praticamente em casa e jogando bem e contando com o apoio de todo mundo. Não sei se eles têm vindo nos jogos. Sim, a família, meus amigos, meus irmãos sempre vêm me apoiar aí todos os jogos. Estou muito feliz, cara, muito feliz. Acho que eu vou ficar mais feliz ainda se a gente conseguir o acesso, junto com meus familiares, junto com a minha família. Então, estou muito feliz, é uma gratidão enorme que eu tenho. É uma responsabilidade a mais. Às vezes você tem que ir para a camisa nova. Eu falei, não, é assim não, cara. A gente tem que ir. Graças a Deus, Deus está nos honrando ali, fazendo gol. Espero continuar nessa sequência boa aí, fazer bons jogos com a camisa do Guarani, dedicar ao máximo todos os dias. E, que nem eu falei, o mais importante sempre é o Guarani, né?
Ô Jonathan, você chegou até a comentar que os seus amigos de vez em quando pedem para você jogar com a 9 e ir para frente. Você já jogou em algum momento da sua carreira ou na base, você jogou em outras posições? E uma outra situação, o meio-campo do Guarani parece mais preenchido com relação ao Campeonato Paulista, né? Tá com um jogador a mais. Isso melhorou, facilitou para vocês, de certa forma, da zaga, até para vocês conseguirem ter mais opções para distribuir essa bola no meio-campo, para a defesa ficar mais protegida também? Eu atuei, acho que na base ali, até meu até o sub-17 ali, eu era atacante, né? Era atacante ali, aí às vezes nós vai pro ataque, nós faz uns gols, né, cara? Então eu tenho esse pouco de faro de gol aí, mas foi até o sub-17 ali, atuando no ataque ali. Aí no momento que eu falei, cara, não quero mais jogar futebol, aí meu pai, ele falou, pô, vai lá tentar a última vez. Aí eu fui de volante, aí eu fui vindo pra trás, aí eu vim de zagueiro, joguei até zagueiro, comecei na Caldense, foi em 2020, eu acho. Comecei em 2020. Foi até um jogo contra o Guarani. Aí joguei contra o Guarani, eu estava no 15 de Piracicaba, aí foi numa semifinal da Série A2, jogo do acesso aqui no Brinco. Aí eu acho que o zagueiro foi expulso, aí foi para zagueiro e o empresário falou assim, não, cara, esse aí achamos sua posição, hein? Melhor ainda, zagueiro. Eu falei, não, tá doido. Aí estamos até hoje, aí estamos até 2020, mais ou menos, até de zagueiro aí. Quem que era o treinador? Quem era o treinador? Era o Pisa. Era o Pisa. Sobre preencher. Cara, a gente colocamos ali o Isaac, né? O último jogo foi Isaac, João, o próprio Carlinhos, o Farias. Então é um time que gosta mais da bola, né? Então acredito que a gente fica mais povoado ali o meio, né? Então a gente fez um grande jogo com a vinda do Isaac ali. Pô, que nem eu falei, é bastante posse de bola. Então o João, eles tá se dando bem. O Carlinhos também está em boa fase, o Farias ali, então dá segurança para nós ali muito grande, né? Farias, Carlinhos, todos ali do meio ali, e que a gente possa continuar nessa sequência aí para a gente fazer um grande jogo domingo. Ô Jonathan, o Guarani tem tido mais dificuldade para jogar em casa, principalmente a gente vê do lado de fora que os times vêm muito fechadinhos, né? E fora de casa estão dando mais espaço e daí o Guarani está conseguindo jogar mais. Vocês têm conversado a respeito disso, tentar também mudar a maneira, até mesmo de enfrentar os clubes dentro de casa para não ter tantos problemas e tentar furar essas barreiras, defesas que eles veem aqui em Campinas? Cara, claro que eu acho que a camisa pesa bastante, a gente sabe da responsabilidade. Quando o clube vem, ele vai enfrentar o Guarani, então eles ficam um pouco mais respaldados assim. Mas a gente crê que acho que cada jogo é um jogo, claro que a gente se põe um pouco mais em casa, às vezes a gente pressiona bastante, então acaba tendo alguns espaços. Tentando neutralizar o adversário, a gente implanta a mesma filosofia de trabalho todos os jogos, tentando fazer. Eu acho que a gente sabe que todo jogo é difícil da Série C, eu acho que a gente foi muito bem fora de casa. Manter o ritmo dentro de casa também, junto com, eu falei, com o apoio da nossa torcida. Acho que às vezes o nervosismo um pouco aflui um pouquinho por causa da pressão também que a gente precisa ganhar em casa, mas eu acho que quando o adversário vem, então eles ficam mais com o pé atrás assim, aí acaba a gente fazendo algumas coisas que dá um nervosismo. Então a gente está bem focado, espero que a gente possa fazer um grande jogo. Que nem eu falei, cada jogo é um jogo e a gente implementa todos os jogos que o professor pede, que a gente possa ter esse benéfico no domingo. Bom, tá aí a palavra do Jonathan Costa, né? Eu acabei tirando dele, achei muito curioso, porque ele era atacante, foi centroavante até o sub-17. E veja só, né? O Jonathan Costa tem mais gols do que os centroavantes do Guarani. O Maranhão, por exemplo, começou no início do ano, junto com o Jonathan Costa e com o Luca. O Maranhão tem 2 gols, o Luca tem 2 gols e o Jonathan Costa tem 3 gols. E curiosamente também,
foi num jogo contra o Guarani que ele citou que ele virou zagueiro, né? Que ele foi indo para trás, volante, e daí nesse jogo ele atuou como zagueiro. Guarani 1, 15 de Piracicaba 0, foi semifinal do Campeonato Paulista da Série A2 de 2018. Guarani jogou naquele dia com Bruno Brígido, Lennon, Felipe Maia, Fernando Lombardi, Marcílio, Baraca, Ricardinho, Bruno Nazário, depois Kaique, Rondinelli, depois Denner, Eric, Bruno Mendes, depois o Fumagalli, e o técnico era Humberto Louser. E no 15 de Piracicaba, Jonathan Costa começou como volante e depois virou zagueiro nesse jogo, justamente contra o Guarani. E o Evaristo Pisa, que é aqui de Campinas, hoje é técnico do Anápolis, que está disputando na Série C, foi ele que acabou colocando o Jonathan Costa de zagueiro e acabou dando muito certo. O gol foi do Ricardinho, aquele dia que o Guarani venceu por 1-0. Bom, o provável time do Guarani para enfrentar a equipe do Amazonas, de Kaique França no gol, na lateral direita, provavelmente vai o Rian de novo, tem a possibilidade do Ian, mas deve ir o Rian. Na zaga, Maurício Antônio, que falou com a gente, ao lado do Jonathan Costa, que falou com a gente também. Na ala esquerda, o Emerson. No meio campo, William Farias, ao lado do Carlos Eduardo, do Isaac e também do João Paulo. Na frente, o Maranhão sendo mantido, né? Até porque jogador do Guarani, o Hélio Cizenano não deve fazer nenhuma mudança, e o Cachoeira ao lado do Maranhão. Provavelmente essa escalação do Guarani. Eu vou passar os ingressos também rapidamente, que já estão à disposição do torcedor. Para quem está vendo no YouTube, tobogã R$20. Tobogã inferior, tudo meia entrada que eu tô falando para quem é sócio campeão. 40 e 20, né? R$20 meia entrada. Tobogã inferior, 30 meia entrada. Vitalícia, 30 meia entrada, mais 30 de acesso. Cabeceira Sul, que é de entrada, R$10 a meia entrada. Cabeceira Norte, o visitante, 20 e 10. E é claro que quem não é sócio campeão pode aderir até ao Free. Sociocampeão.com.br é o site. Quer comentar um pouquinho a respeito do time principal? Já já eu falo da estreia do time sub-20 do Guarani no Campeonato Paulista, Batista. Aliás, né, tem muita gente que falou pela primeira vez aqui. O Kevin, por exemplo, nunca tinha dado entrevista. Falou pela primeira vez aqui na Rádio Bandeirantes. Verdade. Já, portanto, quero ouvir o CH, mas antes quero apostar em final. Vai de kto.bet.br. A Copa de Clubes mais competitiva do mundo vai ser definida em um jogão entre PSG e Arsenal neste sábado. E tem brasileiro em campo, em 3 jogadores da seleção brasileira. E para ninguém ficar de fora, tem chance extra na KTO. Se você fizer o palpite e acertar, é só sacar o seu dinheiro a hora que quiser. Mas se não acertar, pode ficar tranquilo. Você ainda ganha até R$30 em aposta grátis para tentar de novo. Promoção assim é só na KTO. Pode apostar, baixe o app na KTO, baixe o app da KTO e jogue com responsabilidade, jogue com mais confiança. Confira os termos e condições, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA-MF 2023/2024. São 18 horas e 5 minutos em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite Batista, boa noite aos amigos da Bandeirantes. Uma acertada na tela aqui, aí agora ficou legal. O nosso Esporte em Debate. Vamos lá dar uma olhadinha então no Fala Galera.
Se o novo treinador for anunciado no fim de semana, tá aqui eu falo a galera da Ponte, né? Você acha que ele já deveria comandar a equipe na segunda-feira? Não. Se não deu nenhum treino, vai sentar no banco lá, vai falar assim, aquele loirinho ali, qual é o nome dele? E aquele grandão perna fina ali, qual que é o nome dele? O nome do goleiro, como é que é mesmo? Eu me lembro dele lá no CRB, mas me esqueci. Não adianta. Tem que fazer uma integração, tem que fazer uma palestra com os jogadores. Se chegar, não acredito que chegue, mas pode chegar. Se chegar, fica lá na tribuna, fica lá na torre, né? Fica lá na torre. Ou fica ali na Vitalícia. Só não pode ficar naquele compartimento para diretores, lá no gol de fundo, que lá é do visitante. Lá vai ser do pessoal de Ribeirão Preto. Então eu não colocaria no banco, não. Aí depois, apresentação, recebe os relatórios, conversa com o Abobrão, que vai ter dirigido o time, estará dirigindo o time na segunda-feira contra o Botafogo. E depois inicia uma sessão de treinamentos, começa a entender o ambiente, começa a entender as características individuais dos jogadores, começa a conhecer a cultura do clube, é assim que funciona. Então, objetivamente, eu não colocaria no banco, não, até porque também não vai acrescentar absolutamente nada e ainda barraria o trabalho do Edson Boaro, que é o cara que vem depois da saída do ex-treinador aí, do Rodrigo Santana, é o cara que vem aí fazendo a preparação da equipe e vai ser responsável também pela escalação. Então, sem essa. Ah, chegou sábado e vai pro banco segunda. Não, eu não faria isso. Chegou domingo. Ah, desembarcou em Viracopos às 16h da segunda. Ah, dirige o time aí, pô. Não, não é assim que futebol funciona. Tem que olhar, ver lá de cima. Depois, no próximo jogo, aí sim. E agora o Fala Galera do Guarani. Torcedor bugrino, o que é que você achou da nova camisa do Guarani, produzida pela Reebok? Você aprovou o novo uniforme? Bom, o torcedor do Guarani está se manifestando em massa aí. Um põe uma observação, outro outra, porque o verde-limão, aquele detalhe. Eu achei linda a camisa, achei bonita, achei de muito bom gosto. Achei uma camisa muito bem confeccionada e nem poderia ser diferente. É um dos grandes fabricantes, um dos grandes fornecedores de material esportivo aí mundo afora, a Reebok. Então, para mim, eu acho que ficou muito legal. A festa foi bonita, estivemos lá, eu não coloco nenhum reparo. Claro que depois com o layout aí das propagandas, e tem omoplata, e tem no peito, e tem atrás, e tem na barra, aí isso é uma modernidade e é uma questão de sobrevivência dos clubes vender essas propriedades promocionais, essas propriedades de visibilidade no uniforme. Descaracteriza um pouco, sim, mas não tem como viver sem. É sobrevivência, é arrecadação para o clube. Eu, claro que gosto, romântico no futebol como sou, da camisa limpa, né? No máximo, o nome do fabricante do material. Mas a realidade não é essa. E depois a gente vai ver a camisa na estreia com os patrocinadores aí, com as mensagens, com os espaços que estão comercializados, que normalmente são chamados de propriedades. E aí a gente faz uma nova avaliação, mas não vai mudar nada no que tange à qualidade da camisa e ao bom gosto do layout que foi desenvolvido para o novo uniforme do Guarani. E é importante ouvir o torcedor. A pergunta é pro torcedor. Para mim, que vi de perto, que hoje tive a oportunidade, inclusive, de estar com a camisa nas mãos, Os Donos da Bola na tela da Band, achei a camisa de muito bom gosto. Muito bonita. Tá todo mundo de parabéns. Batista. São 18h10. Quero ouvir o CH sobre o time. Mas antes, só fazer um agradecimento ao Rafa Gumiero. Ele que comanda a loja do Guarani Futebol Clube e mandou, até mostrei hoje nos Donos da Bola,
a camisa verde, a nova camisa da Reebok. Ontem, me informa o Rafa Gomieiro, foi o 5º lançamento de enxoval promovido pela loja do Guarani. Guarani Store atende de segunda a sexta das 9 às 18 horas, aos sábados das 9 às 12 horas. E traz um grande diferencial: atendimento via o WhatsApp. Anote o WhatsApp da loja: 992244104. 992244104. Compre e receba na sua casa. E acompanhe o Guarani Store no Instagram. Fique ligado nas novidades. @Guarani Store. STORE. @Guarani Store. Muito obrigado ao Rafael Gomieiro, o Rafa Gomieiro, que comanda a loja do Guarani. Vamos lá, CH, tudo indica, né, que deve ter uma única alteração na lateral direita. Os treinadores não gostam muito quando um jogador sai por motivo de cartão. No jogo subsequente, ele volta como titular. É o caso que acontece com o Ian Henrique, que era titular e suspenso, entrou o Rian no seu lugar. Então, muito provavelmente, deve ter uma única alteração com relação ao time que enfrentou e venceu o Barra para o jogo diante do Amazonas. E aí, CH? O jogo de domingo contra o Amazonas é diferente, por razões óbvias, e também por estilo de jogo, do que a partida contra o Barra. Explico, não é? O Amazonas, pelo menos nas partidas, não foram tantas assim, eu assisti 3 partidas do Amazonas, ser tanto nessa divisão, e digo que é um time que sabe jogar dos dois jeitos, mas quando joga fora de casa, joga de maneira reativa, não é? Diferente do jogo do Barra, que lá foi uma verdadeira trocação. O Guarani, ele esteve tão bem no meio campo, não é? Deu tão certo essa coisa do Isaac, do William Farias, do Carlos Eduardo encostando no João Paulo, que não deu chance para o Barra. Evidentemente que o Barra criou algumas oportunidades, mas pela qualidade do time também, né? Do outro lado tem jogadores, tem um time bem arrumado e também, não é? Tem um time com valores individuais interessantes. Domingo contra o Amazonas, vem aí o Rodrigo Santana, que estava na Ponte, vai fazer a sua estreia. Estreia de treinador, todo mundo sabe o que acontece, né? Aqueles que no treinador anterior recebiam poucas oportunidades, agora todo mundo fica motivadão para receber, né, a atenção do novo comandante. Time por time, o Guarani é mais time, desde que jogue futebol. Então a parte estratégica do jogo, né, você tem que armar seu time também considerando as características do adversário, né? Eu gosto mais com 3 atacantes jogando em casa, mas o Guarani jogou tão bem, na minha opinião, que se ele repetir a escalação, e provavelmente vai fazê-la, ele está absolutamente correto. Eu sempre digo sobre o trabalho do Hélio. O que eu gosto dele, além da arrumação do time e organização, é que ele acerta ou erra com a cabeça dele. Cabeça dele. Então pode vir o ruído que vier, da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, das arquibancadas, mas ele vai num sentido dentro do seu conceito. Isso sempre tem um risco, já que é a cabeça dele que está a prêmio, porque sempre no futebol brasileiro o principal responsável é o treinador, não deveria ser assim, mas não adianta eu ficar aqui pregando no deserto. Ele está dentro do conceito dele, do Henrique, da comissão técnica dele, fazendo com que o Guarani vá ganhando corpo, e ganhou o corpo. Quando o time arruma da maneira que o Guarani arrumou o meio-campo, e não é fácil nos dias de hoje, não é fácil, e a defesa sólida, com confiança, com 2 zagueiros que estão com moral, estão com confiança, estão jogando bem, um goleiro que é indiscutível, as laterais têm partida boa, partida não tão boa, e o ataque que precisa dar uma caprichada, com exceção do Cachoeira, que está jogando muito bem. Então aí tem 1 ou 2 posições, ele não vai tirar o Maranhão do time, né? A gente já cansou de debater isso aqui, né? E ele também é responsável por isso, das escolhas dele.
né? Eu acho é um jogo muito difícil para um jogador mais paradão lá na frente, né? Eu prefiro, se for jogar com 3 atacantes, que eu acho que não vai acontecer, é o Herbert centralizado e o Mirandinha do lado do campo. É o que eu faria, né? Para abrir o jogo, para ter a opção do 1 contra 1. E vai precisar disso, se o Amazonas jogar de maneira reativa. Mas o Guarani é favorito, né? Com todo o respeito ao Amazonas, que merece respeito de todos nós, mas o Guarani tem tudo, né? Se você pegar algumas partidas desta primeira fase, você vai perceber, principalmente das vitórias, que o Guarani se impôs. E teve 2 jogos fora de casa que chamaram muita atenção. Todo mundo sabe. Maringá pela goleada e a vitória contra o Barra, e é sempre difícil jogar lá. Tudo isso tem que ser efetivamente, né, destacado pela gente. Cada partida é uma partida diferente, né? Precisa ter regularidade. Domingo é uma outra dificuldade. Mas primeiro depende do Guarani, da sua organização, da sua atenção, concentração e execução do plano de jogo combinado no treino. Então vamos ver como é que o Guarani vai se portar, mas se eu tivesse que dar um palpite hoje, Batista, eu daria a vitória do Guarani. Já quero ouvir o Tigrão também, mas agora tem intervalo, voltamos em instantes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 18 horas e 19 minutos em Campinas. Esporte em Debate hoje até às 19h30. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Apenas R$ 69,90 para retirar no Ponto 10. Vou repetir, pizza grande apenas R$ 69,90 para retirar no restaurante. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto e milho.
peça sua e faça a festa onde quiser. Mas, se preferir, fique na comodidade do ponto 10. Lá tem salão climatizado. Aproveite, porque tem o rodízio de pizza somente R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10. Chega mais que o ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, região central de Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, nas noites de terça a sábado. Vamos lá, Breno Beretta, sobre o Sub-20. Informação concluindo aí o boletim do Guarani. Bom, Batista, sobre o Sub-20 eu vou mostrar os gols para quem tá no YouTube, né? São 4 gols, tem o Instagram da base do Guarani, então eu vou mostrar aí o primeiro gol, que o jogador tem pedigree, né, Batista? O Guilherme Batista marcando o primeiro gol. Para quem vai acompanhar aí no YouTube, a gente vai mostrar, foi ele quem marcou o primeiro gol. O sobrenome não ajuda muito não, hein? Ajuda, tem pedigree, Tigrão, olha lá, ó. Guilherme Batista, dentro da área, marcando o gol. Gol de centroavante, né? Marcou o gol, saiu pra galera, chutou a bola dentro da área, chutou, ela quicou na grama, bateu no goleiro e ainda entrou. Aí o segundo gol, de quem que foi o segundo gol? Dele de novo. Guilherme Batista contra o Porto, de Porto Ferreira, uma jogada pela direita, gol de entrada do Guarani, dentro da área. Aí ele marcou o segundo gol praticamente ali na pequena área, já no segundo tempo, né? O primeiro gol foi no gol do placar eletrônico, segundo tempo 2-0, Guilherme Batista de novo. Aí o terceiro gol foi gol de pênalti do Vinícius Bortolucci, ele que é atacante. Deu aquela paradinha que a gente não gosta muito, o goleiro ainda tocou na bola no canto esquerdo, baixo, mas a bola entrou. Vinícius Bortolucci marcou o terceiro. E o outro gol do Guarani foi de um jogador que entrou no segundo tempo. O quarto gol, pelo lado direito também, cruzamento na área, bonito, ajeitada do atleta do Guarani, de cabeça o João Medeiros, que é atacante de cabeça, cabeceou para baixo, bonito, camisa 19, 4-0, o time do técnico Jairo Blumer, fazendo 4-0 na estreia do Paulista Sub-20 sobre a equipe do Porto, de Porto Ferreira. Uma estreia boa, a gente espera que jogadores da base do Guarani possam dar frutos o mais rápido possível, até mesmo serem aproveitados na parte de cima, porque é muito importante a base do Guarani. Tá aí, Batista, esse é o time sub-20 do Guarani. O Hélio Cizenando, vale lembrar, né? Ele ainda não definiu o time, eu até acho que ele vai repetir a mesma formação, mas durante a semana ele testou Rian ou Ian, né? Tem essa possibilidade, aquela dúvida ainda, vai o Isaac ou vai o Herbert? Eu acho que vai o Isaac, mas tem a possibilidade de o Herbert também, né? O William Farias, o Natan é um jogador que é testado também, mas eu, se fosse apostar, iria no mesmo time que enfrentou a equipe do Barra na última rodada, Batista. Já o noticiário da Ponte Preta, destaques para o noticiário da Macaca, já Pedro Piscinato. Grande destaque é o retorno do centroavante William Potker, recuperado de um problema nas costas. O camisa 9 da Macaca treinou durante a semana, a Macaca ainda tem mais 2 dias de treinamento e a tendência é que Potker volte ao time titular, Batista. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora
de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Vamos lá, Tigrão, 2 minutos aí para você falar do time do Guarani que enfrenta o Amazonas com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Guarani não vai ter, eu acho, nenhuma alteração. Nenhuma. Até aquela que era mais esperada da volta do Ian Henrique na lateral direita em lugar do Rian, acho que não vai acontecer. Em função disso, eu acho que a repetição é salutar, é importante, dá um sentido de conjunto. Houve uma mudança de plataforma tática contra a equipe do Barra no último sábado e o Guarani, eu acho que teve uma grande apresentação, para mim a mais consistente. Mas e contra o Maringá que meteu 5? Mas é um jogo diferente. Esse daqui foi contra um time que jogou mais do que o Maringá, esse último jogo. E o Guarani mudou, inclusive, a maneira de atuar, prendendo um pouco o Isaac como, olha o que eu vou dizer agora, um falso segundo volante, com o primeiro volante William Farias, Carlos Eduardo meia, João Paulo meia e os 2 atacantes à frente. Então foi uma atuação de reencaixe, de readaptação, e o Hélio, ele já falou, Hélio é o Hélio Cizenando, o treinador do Guarani. Ele já falou por várias vezes em entrevistas que ele gosta de escalar às vezes depois de estudar o adversário. Ele gosta de escalar às vezes depois de entender como é que o adversário se comporta. Então ele deve ter estudado o Barra e falou, peraí, esses caras jogam muito próximos, jogam com 4, às vezes 5 no meio, ou é um time que povoa bem aquele setor, eu vou equilibrar essa briga aí. Até porque o Isaac entrou no lugar de quem? Do Ebert. E o Ebert, que é um cara que vem fazendo um bom campeonato, como não, mas nas últimas, pelo menos 3 partidas antes dele sair do time, ele vinha decaindo de produção. E aí vem com o Mirandinha no lugar do Ebert, é muito óbvio, né? Você tira um atacante de beirada e põe outro. O que ele pensou? Vou tentar dar uma mexida nesse doce, até porque ele conhece muito bem o Carlos Eduardo, com quem ele trabalhou lá no Capivariano. E ele sabe do potencial de chute do jogador, ele sabe do potencial de assistências do jogador, da bola parada, e sabe que é um jogador que brinca bem, tanto marcando quanto apoiando o ataque, como chegando, como fazendo a transição, como chutando em gol. Acho que o Carlos Eduardo hoje é o cara que mais chuta em gol do Guarani, como segundo volante. Então por que eu vou deixar ele aqui recebendo a bola da mão do nosso goleiro ou do pé do nosso zagueiro se eu posso explorar aquilo que ele tem de melhor, que é essa chegada à frente e esse chute de qualidade que ele tem. Então essa mudança foi muito importante, acho que funcionou, pode não funcionar, cada jogo ele tem características completamente diferentes. Agora, as linhas baixas do Amazonas, se é que o Amazonas vai jogar assim, vão exigir do Guarani bom manejo de bola. E por que não manter uma plataforma que tem aproximação dos jogadores e que tem o toque, que espera o momento certo e que tem qualidade para tentar furar um bloqueio? Portanto, se for repetida a escalação, mesmo com o Rian na lateral direita, que se defende mal, ele marca mal, tem que corrigir, mesmo assim, ainda assim, eu acho que acerta o Hélio. 18h30, falando da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Batistão, a Ponte Preta ainda não definiu quem será o novo treinador para a sequência da temporada, para a disputa do restante do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste momento, 2 nomes, e podemos dizer assim que estão mais próximos da macaca. O Márcio Zanardi, treinador de 47 anos, que começou essa temporada
de 2026 dirigindo a equipe do Figueirense, acabou sendo rebaixado no campeonato estadual. No ano passado, 2025, Márcio Zanardi dirigiu o Amazonas e também o Botafogo de Ribeirão Preto. Em 2024, terminou a temporada no Botafogo de Ribeirão Preto, passou pelo Goiás e começou aquela temporada no São Bernardo, e é onde ele ganhou conhecimento nacional aí, ficou durante 4 temporadas no São Bernardo e depois acabou saindo e, como eu disse, passou por Goiás, Botafogo, Amazonas, Figueirense, e nesse momento é o nome, podemos dizer assim, mais próximo de acertar com a Ponte Preta. Porém, essa negociação não tem sido tão fácil assim, até porque para assinar o contrato e fechar com a Macaca de vez, o Márcio Zanardi pediu à diretoria, ao departamento de futebol da Ponte Preta, alguma garantia que a Ponte Preta acertaria pelo menos parte dos salários atrasados com os atletas e, é claro, uma garantia financeira também para a comissão técnica dele. E é por isso que a Ponte Preta ainda não definiu, não bateu o martelo ainda pela contratação do Márcio Zanardi. Enquanto isso, enquanto não desenrola essa situação com o Márcio Zanardi, o nome do Danilo segue sendo também deixado ali pela Ponte Preta, uma segunda opção, podemos dizer assim. O Danilo tem 46 anos, o último time que ele treinou foi o Pouso Alegre, também no início dessa temporada de 2026. Em 2024 e 2023 ele treinou ali o Sub-20 do Corinthians. O Pouso Alegre foi o único time profissional que o Danilo treinou e é um nome também cotado aí para, quem sabe, assumir a Ponte Preta para a sequência da temporada. Enquanto essa situação não se desenrola, o Edson Boaro, o Edson Abobrão, que é auxiliar técnico fixo da Ponte Preta, auxiliar técnico da casa, é ele quem tem comandado os treinos da Macaca desde quarta-feira. O elenco se reapresentou na quarta-feira de manhã no CT do Jardim Olina, treinou quarta, treinou ontem, treinou hoje também. Com isso, restam mais 2 treinos antes da partida de segunda-feira, os treinos de sábado e também de domingo. Caso a Ponte Preta não acerte nem com o Danilo e nem com o Márcio Zanardi, ou dependendo de quando acertar com esses treinadores, a grande tendência, tudo caminha para que o Edson Boaro dirija a equipe na segunda-feira na partida contra o Botafogo. Ele vai ter um retorno importante, o retorno do William Potker, foi liberado pelo departamento médico, voltou a trabalhar com o elenco, trabalhar com bola no gramado também. O David da Hora, que saiu no intervalo da partida contra o CRB, sentindo um incômodo muscular, também voltou aos treinamentos, também está liberado pelo departamento médico, portanto, ganhando opções aí o Edson Boaro, que possivelmente será o treinador da Ponte Preta na segunda-feira contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Lembrando que o Brian Borges segue afastado pela diretoria pontepretana por todos esses problemas fora de campo. O Ceará, de olho nesses embrólios entre Brian Borges e Ponte Preta, o Ceará ofereceu uma proposta oficial pelo Brian Borges. Esse negócio deve se desenrolar nos próximos dias. É claro, nesse momento ele ainda tem contrato com a Ponte Preta. Acredito que deve entrar aí na justiça pedindo a rescisão do contrato. O Guarani também tinha interesse na contratação do Brian Borges, assim como teve no início da temporada, mas o jogador entende que o futebol dele ainda é nível de Série B, não quis disputar o Campeonato Brasileiro da Série C, e nesse momento a tendência é que o Brian Borges defenda o Ceará na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. E esse jogo de segunda-feira é muito importante para a Ponte Preta, muito importante também que o torcedor pontepretano esteja presente no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta divulgou agora há pouco o início das vendas dos ingressos para essa partida. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver aí os preços dos ingressos para essa partida de segunda-feira. As vendas online já começaram pelo site pontepreta.futebolcard.com ou pelo aplicativo Ponte ID, e amanhã
sábado, dia 30 de maio, as bilheterias do estádio Moisés Lucarelli vão abrir a partir das 9 horas da manhã e vão funcionar até as 2 horas da tarde. E na segunda-feira, dia da partida, as bilheterias também vão se abrir às 9 da manhã e vão funcionar até o intervalo do jogo, os preços variando mais uma vez de R$ 30 o ingresso mais barato e R$ 120 o ingresso mais caro. É muito importante essa vitória para a Ponte Preta. O Botafogo é o 17º colocado na tabela de classificação da Série B, tem 9 pontos conquistados. A Ponte Preta é vice-lanterna, tem apenas 7 pontos, mas caso vença o Botafogo na segunda-feira, a Ponte Preta consegue sair da zona de rebaixamento, até porque empataria com o Cuiabá no número de pontos, mas a Ponte Preta chegaria a 3 vitórias, enquanto o Cuiabá tem apenas uma. Na verdade, se o Cuiabá empatar, a Ponte Preta ainda não sai da zona de rebaixamento, é verdade. Mas tem a possibilidade de se afastar pelo menos um pouco, por pelo menos uma rodada, da zona da degola, Batista. São 18h36, quero ouvir os comentaristas, mas antes, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são um sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boindo Lopes, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. 18h38. Bom, CH, não dá para prever o que é que vai acontecer, né, no jogo diante do Botafogo. Mas vamos pegar o setor que é o mais frágil. O ponto nevrálgico do time da Ponte. Tomou 14 gols aí em 3 jogos. O que é que você faria? Quais as alterações? Quais são as mexidas que você faria no time da Ponte para corrigir esse setor que realmente está devendo em CH? O problema é que falta qualidade, Batista. Não tem um jogador no elenco, por exemplo, na minha modesta opinião, a não ser que coloque o Diego Leão aí, que eu nem sei se tem condição de jogo, se não tem, para experimentar alguma coisa nova, porque o que está jogando na defesa, os dois zagueiros não se entendem. Isso é definitivo, mas o problema não passa por aí só. O meio-campo da Ponte é um meio-campo que não marca, não pega ninguém, não organiza. Então, eu acho que se eu fosse o Edson Boaro, caso ele esteja comandando o time na segunda-feira, que ele tem que ir na parte psicológica, tem que tentar tatear, né? Tem que verificar nas entrelinhas, nos detalhes, como é que está cada jogador, por razões que todo mundo já sabe. Você pode ter até um time ideal, tecnicamente falando, desde que esteja tudo em ordem, não é o caso da Ponte. Então tem jogador que consegue conviver com essa situação de uma maneira e outros de outra maneira.
E a maioria, na minha opinião, está lidando neste campeonato muito mal com os problemas, não que não tenham razão, tem toda a razão, mas o comportamento deles técnico do campo tem deixado a desejar. Então, eu até eu não vou pedir isso para a torcida, mas eu vou falar isso. O Edson Boaro, ele vai tentar colaborar, ele não tem culpa de nada não, viu, gente? Né? Tão poucos jogadores que estão aí dentro da realidade deles, correndo, se dedicando, mas na hora que você precisa ter a concentração, a tranquilidade para poder defender, atacar o time adversário adequadamente, você precisa minimamente estar com a cabeça gelada. Porque se você deixar o emocional e a parte psicológica tomar conta, aí não tem jeito de trabalhar. Nenhum profissional, em nenhum ramo de atividade, consegue trabalhar da maneira que esses jogadores da Ponte estão trabalhando. Não tem jeito. Então, eu não sei o que esperar na segunda-feira. Uma coisa é a minha torcida, para que vença o jogo. Se jogar futebol com atenção, tem time para ganhar? Tem. Apesar das dificuldades, tem. Mas aí fica a pergunta que eu não tenho resposta. Como estará esse time na segunda-feira, com um técnico, entre aspas, interino e com um grupo que está em frangalhos psicologicamente? Tomara que eles deem conta na prática. Mas, para mim, é improvável, Batista. E para você, Tigrão, tendo como base o elenco que a Ponte tem disponível para esse jogo, o que é que você faria para corrigir esse ponto vulnerável da Macaca? Eu tentaria 3 zagueiros para tentar dar uma consistência. Ah, mas os zagueiros não têm toda a qualidade que você imagina que tem. Tudo bem, eu tentaria 3 zagueiros. Eu acho que nas laterais não tem muitas opções, não tem muito o que fazer. Vai o Thales na direita e o Kevson do lado esquerdo. Aí no meio é um problema porque a Ponte ainda não conseguiu firmar uma boa dupla de volantes, né? Ainda não. Mas eu também faria ali com 3 jogadores, né? Então, você está falando de 3 zagueiros, 1, 3, 5 e 2 na frente. Quem seriam os 2 na frente? Então, os 3 do meio, o Elvis tem que ser um deles. Não tenho muita dúvida disso. E aí, precisaria dar uma peneirada aí, ver dos volantes quem é que está melhor. E a dianteira, você perguntou de alterações, tem que formar o ataque da Ponte o Diego Tavares com o Potker. Tem que formar o ataque da Ponte. Se ele optar, de repente, em jogar com 2 zagueiros, aí ele faz 3 atacantes, aí seria Diego Tavares, Potker e o Luiz, o menino que estava suspenso aí, né? Então, eu vejo dessa forma, não vejo muitas opções no elenco, é mais uma questão de comportamento, de maneira de encarar, como é que vai estar realmente essa questão emocional, psicológica dos jogadores. Eu entendo que na última partida, a Ponte, quando fez 2-0, jogando na casa do adversário, ela conseguiu lá contra o CRB um bom primeiro tempo. O grande problema foi que caiu muito na segunda etapa, caiu demais da conta. Então, com aquele tipo de atuação, de aplicação, marcando, com a bola jogando, tratando de ter verticalidade, arriscando bater em gol, como foi o ocorrido na última partida, mas mantendo isso, porque o jogo não tem só 45 minutos, ele tem 90. E a Ponte vive essa questão emocional, né? Ela tem um trauma a partir do momento que toma o gol, porque estava ganhando de 2-0. Toma um gol aí no finalzinho, aos 47 do primeiro tempo. Traz de volta o CRB. Seria outro jogo se ela tivesse virado com 2-0 e voltasse para o segundo tempo ganhando de 2-0. Tomou o gol, voltou intranquila, toma um empate, aí desorganiza e toma mais 2. Então não tem que desorganizar. É paciência, é muita atenção, muita concentração, mas certamente, de repente, com 3 zagueiros ou 3 atacantes, aí o Edson aqui treinou a equipe. Agora, se jogar
com 3 atacantes, tem que meter 2 volantes que marquem, né? Que peguem, que cheguem à madeira. E aí é que a Ponte tem problemas, tem vulnerabilidade ali pelo setor, né? Quando eu falei Luiz, claro que todo mundo entendeu que é o Luiz Felipe, que sempre entra bem. Então, se for com 3 zagueiros, e a Ponte tem os 3 zagueiros para colocar em campo, ela vai com 2 atacantes. Começaria, então, com o Diego Tavares, que vem fazendo um bom campeonato, sim, senhor, e com a volta do Potker, que é muito importante. O Luiz Felipe, que estava suspenso, né, faz o outro lado, faz a beirada do lado esquerdo, mesmo sendo destro. Se for com 3 atacantes, sendo com 3 zagueiros e 2 volantes, aí tem que jogar só com 2 atacantes. E aí, logicamente, que o Luiz Felipe esperaria a oportunidade para entrar no lugar de quem não estivesse, de repente, bem adaptado ao jogo e fazendo uma boa apresentação. É mais ou menos por aí, não tem muita coisa, até porque o elenco é muito curto e as opções são parcas demais, mas me parece muito positivo esse fato de estarem novamente à disposição o Potker e o próprio Luiz Felipe, que talvez comece a partida. Batista. O Botafogo largou bem na Série B, chegou a liderar o campeonato e aí depois despencou, está na zona de rebaixamento. 17º colocado, tem 9 pontos. A Ponte tem 7, portanto, diferença somente de 2 pontos. E o Botafogo, ele renovou o contrato do Cláudio Tencati até 2027. O Cláudio Tencati tem aproveitamento de 37%. Em 18 partidas pelo clube até o momento, são 5 vitórias, 3 no Paulista e 2 na Série B. 5 empates, 2 no Paulista e 3 na Série B. E 8 derrotas, 3 no Paulista e 5 na Série B. Ô, então, Batista. Veja a dificuldade que é esse campeonato, né? Botafogo largou na frente, todo mundo imaginou que poderia fazer um campeonato diferente. Até o Tigrão falava a respeito disso. O Botafogo todo ano bate na trave. São 4 anos seguidos, na última rodada acaba escapando. Parecia que ia fazer um campeonato diferente, não. Já caiu para a zona de rebaixamento. Oi, bebê. E só um detalhe, né? Eu até falei que tinha renovado no início do programa, mas sabe qual o motivo de ter renovado? Porque a Chapecoense estava atrás dele para ser o novo treinador, o Cláudio Tencati. E daí eles acabaram renovando ontem porque não queriam perder o treinador. Perfeito, renovou então até 2027, mesmo tendo uma campanha muito ruim no campeonato da Série B. 18h48, Pedro Piscinato fala pra gente aí dos ingressos. Ponte Pretano precisa comparecer. O time tá mal, o time não tá bem na competição, tá na zona de rebaixamento. Mas o Ponte Pretano, que é realmente fiel, que gosta, não pode soltar a mão da Ponte nesse momento. É nos momentos mais difíceis que há necessidade do torcedor apoiar ainda mais. E aí, quais são os preços dos ingressos para que o torcedor possa comparecer em Pedrão? Os ingressos no setor de arquibancada, que é o portão 5 e o portão 4 do estádio Moisés Lucarelli. R$ 60,00 o ingresso inteiro e R$ 30,00 a meia entrada. No setor VIP ali, no setor do TC10, R$ 100,00 a entrada inteira e R$ 50,00 a meia entrada. E no setor das vitalícias, R$ 120,00 o ingresso inteiro e R$ 60,00 a meia entrada. O torcedor que não é sócio torcedor, que quer comprar o ingresso, pode fazer isso já de forma online, acessando o site pontepreta.futebolcard.com ou pelo aplicativo Ponte ID. Mas a gente sabe que sempre tem aquele torcedor que gosta de comprar na bilheteria do estádio Moisés Lucarelli, pegar o ingresso físico. As bilheterias do Majestoso vão abrir amanhã às 9 horas da manhã
e vão funcionar até as 2 da tarde. E na segunda-feira, dia 1º de junho, dia da partida, as bilheterias também vão abrir às 9 horas da manhã e vão funcionar até às 19h45, que é justamente até o intervalo dessa partida entre Ponte Preta e Botafogo, Batista. Você tem alguma informação do David da hora? Porque se o Potker não tiver condição de jogar, né? Aí gera um problema, porque o David da hora saiu, segundo disse o Rodrigo Santana, ele aguentaria uns 20 minutos no segundo tempo. Aí chegou no intervalo, deu problema no equipamento transmissor do VAR. O árbitro ficou um tempão lá tentando consertar. E aí o David da hora, que havia feito o aquecimento e iria jogar cerca de 20 minutos no segundo tempo, esfriou, tentou aquecer de novo e sentiu. Então isso que ele sentiu, que tipo de contusão? Corre o risco de a Ponte não ter o Potker e também não ter o David da hora? Não, Batistão, a questão do David da hora foi apenas um incômodo muscular e isso não preocupa nem a comissão técnica fixa da Ponte Preta, o Edson Boaro, que vem dirigindo os treinamentos, e também o departamento médico. Inclusive o da hora também já voltou aos treinamentos, assim como o William Potker. Os dois devem ficar à disposição do Edson Boaro para essa partida de segunda, dando mais opções aí para o sistema ofensivo, para o ataque da Macaca, que agora não conta mais com o Brian Borges. Essa é uma informação relevante, né? Que o jogador saiu contundido, voltou, ia tentar, disse o treinador, o ex-treinador da Ponte, professor, vou tentar uns 15 ou 20 minutos, aí retardou o início do jogo, problema lá no equipamento de comunicação da arbitragem, e aí ele começou a sentir novamente, acabou o efeito do aquecimento ou do tratamento feito, pode ter sido um tratamento no vestiário, e o jogador acabou saindo. Mas essa é uma informação relevante, porque esse rapaz estava fazendo um bom jogo. E quando ele saiu, que então acabou sendo no intervalo, apesar dele ter subido o programado, mas não jogou o segundo tempo, enquanto ele esteve em campo, a Ponte ganhava o jogo por 2-1 e ele fez um golaço. Naquela puxeta meio desajeitada, mas que acabou jogando a bola lá no ângulo, numa ajeitada do Elvis. Então, é uma opção também interessante. Eu falei do Luiz Felipe que está voltando, mas essa informação que o Pedro agregou agora, que eu entendi que o jogador não estaria em condições, e foi só um incômodo e está legal e está à disposição, também pode se configurar aí numa boa opção para o Edson, sendo ele o treinador na segunda-feira, de repente pensar em utilizar o jogador aí no time titular. Um rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Lele.
Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Libertadores da América. Ontem foram definidos mais classificados para as oitavas de final. O Palmeiras goleou o Júnior Barranquilla da Colômbia pelo placar de 4-1 e terminou na segunda colocação do seu grupo, assim como o Cruzeiro, que derrotou o Barcelona de Guayaquil. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani volta a campo no domingo, 4 da tarde, para pegar o Amazonas. A rodada começa amanhã com Floresta e Confiança, Itabaiana e Volta Redonda, Botafogo da Paraíba e Maringá, Caxias e Ituano. No domingo tem ainda Santa Cruz e Ferroviária, Inter de Limeira e Ipiranga, Anápolis e Maranhão, Figueirense, Paysandu, segunda-feira, Barra e Brusque. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Macaca volta a campo apenas segunda-feira em casa, 7 da noite, para pegar o Botafogo pela 11ª rodada, que começa hoje, 9 da noite, com Juventude e América Mineiro. Amanhã tem Avaí, Criciúma, Atlético Goianiense e Goiás. Teremos ainda Atlético e Fortaleza, além de Sport e Náutico. Domingo tem Londrina e Vila Nova, São Bernardo e Novo Horizontino, Ceará e Operário, Cuiabá e CRB, ficando, portanto, o jogo da Macaca para segunda-feira. Campeonato Brasileiro da Série A, última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo, 18ª rodada. Amanhã, 4 da tarde, no Maracanã, tem Flamengo e Coritiba. Amanhã também Atlético Paranense e Mirassol. 5h30, Grêmio e Corinthians, além de Bahia e Botafogo. Santos e Vitória jogam às 8 da noite. No domingo, 11 horas da manhã, tem Bragantino e Internacional. 4 da tarde, Vasco e Atlético Mineiro, Palmeiras e Chapecoense. 8h30, Remo e São Paulo. 8h30, Cruzeiro e Fluminense. Lembrando que a seleção brasileira fará um amistoso no domingo, 18 horas e 30 minutos, contra o Panamá. Será o último jogo do Brasil antes do embarque para a Copa do Mundo. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 18 horas e 57 minutos, hoje até às 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com um equilíbrio, muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Enquanto eu vou falando da Aroma das Ervas, você vai vendo imagens do stand da APAS Show 2026. Stand da Aroma das Ervas, onde a família Sato pôde receber clientes e amigos. Um stand maravilhoso com a exposição de todos os produtos da Aroma das Ervas. Temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você que compareceu na APAS Show 2026 teve a oportunidade de ver todos os produtos expostos lá no stand da Aroma das Ervas. Quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está acompanhando o vídeo. Aroma das Ervas. Acesse para saber mais, aromadeservas.com.br. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Aroma das Ervas está presente em 14 estados brasileiros. E não deixe de provar
de saborear o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda Aroma das Ervas. Bandeirantes. São 19 horas em Campinas, ouvinte no ar. Fala, Batista. Tudo bem, meu queridão? Tudo bem, Andy? Tudo bom, aí, Batistão? Puta, que camisa linda, hein? Amei, ficou muito bonita. Eu achei que é uma das mais lindas até hoje que fez, na minha opinião, né? A que o CH tava hoje no Dons da Bola é maravilhosa. Aquela lá dá pra comprar logo também, hein? Muito bonita assim. Agora espero que faça uma mais assim, simples pra torcida, né? Pra poder vender pra torcida, né? 300 conto, 250 é muito caro. Tem que ser uns 190, 200 reais. Pelo menos uma paralela aí, tá bom? Tá de parabéns e vamos ganhar domingo, hein? Tá bom? Confiando bastante no professor aí. E bacana a entrevista ontem do Beno com os jogadores. Tá de parabéns, como sempre. Um abraço, Batista. Abraço, muito obrigado, Sidemi. Mais um. Boa tarde, Batista. Tudo bem? É o Diogo aqui de Tietê, bugrino da pele até o osso. Primeiramente, queria parabenizar a equipe de vocês aí pela cobertura ontem no evento. Foi show de bola o trabalho de você, do Tigrão, do Breno. Sensacional. Cobertura excepcional. E eu queria dar minha opinião nas camisas. Eu gostei das 3. Bem legal. Achei bem legal. Produto de qualidade. Um pouco cara o valor, né? Falando em valor, mas é bem bonito assim. Gostei bastante. Abraço, Diogo de Tietê. Bugrino, Dali Bugre. Abraço, Diogo. Mais um. Boa tarde, amigos da Band. JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, já diz o velho deitado. O time que se ganha não se mexe. Acho que o time foi bem, com a formação com o Isaac no meio, então por que não continuar? Eu acho que deve manter o Isaac. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, aqui José Carlos. Boa noite. Pergunta que não quer calar. Salários foram pagos? Está acabando o mês. Obrigado. E aí, Pedro Piscinato? Nenhuma novidade, os salários seguem atrasados com o elenco da Ponte Preta. É o vice-presidente Mark Eberlin, na última entrevista que nos concedeu, disse que pagaria até o último dia de maio, né? Como maio termina domingo, pode ser que até domingo o dinheiro cai na conta, né? Que é pouco provável, né, Batista? Até porque na entrevista que ele deu aqui pra gente há 2 semanas atrás, se eu não me engano, ele disse que não havia feito pagamento por apenas problemas burocráticos, problemas de documentação. Já se passaram aí quase 15 dias e nada foi resolvido ainda. Mas está no tempo de cumprir a promessa. Então tem que aguardar até o último dia. Mais um. Boa noite, amigos da Band. Santino Martins, do Campos Elíseos. Na minha opinião é o seguinte, referente a esse movimento que está existindo aí para tirar o presidente, eu penso da seguinte forma: para tirar o presidente para ficar o vice, está tirando o ruim para ficar o pior. Né? Então, se não tem outra saída, que não dá para tirar a cúpula toda que está aí, então deixa como está. Deixa como está, que pode piorar muito mais, se é possível que vai piorar mais do que está. E referente a técnico, eu penso o seguinte: infelizmente a terceira divisão, a Série C já é certo. Porque para acontecer uma reviravolta aí precisa ter dinheiro. E isso a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, já que vai cair mesmo, não aumente a despesa, deixa o Boaro aí, não vai ganhar nenhuma mesmo, então não ganhando nenhuma, não ganhe com ele, pelo menos não aumenta a despesa. E vamos ver o que vai acontecer futuramente. Lamentável. Santino Martins, do Campos Elíseos. Um abraço a todos. Abraço, Santino.
19h04, Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. E o horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, horário especial das 8 da manhã até o meio-dia. Logos! Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. João Fonseca bate Djokovic de virada em maior vitória da carreira e avança às oitavas de Roland Garros. Fã do astro sérvio, brasileiro de 19 anos arranca a virada diante do ídolo depois de levar 2-0 e pela primeira vez... Oi? Essa é histórica, hein, Batista? A maior vitória da carreira desse menino aí, hein? O Djokovic é um monstro, né, do tênis mundial, né? Estaria, Batistão? Agora quem pergunta é o comentarista para o apresentador. Estaria surgindo um novo Kürten? Bom, é o seguinte, seguindo então, né, bateu de virada o ídolo depois de levar 2-0 pela primeira vez e avança a quarta rodada do Grand Slam. Tema 2. Neymar foi a campo no treinamento da seleção na Granja Comari no começo da tarde desta sexta-feira. Foi a primeira participação do jogador em uma atividade no gramado na preparação da equipe de Carlo Ancelotti. Preparação para a Copa do Mundo. Brasil estreia na competição no dia 13 de junho. O jogador sofreu uma lesão na panturrilha direita em jogo do Santos contra o Coritiba no último dia 17 pelo Brasileirão. Brasil tem até o dia 12 de junho, dia dos namorados, para cortar ou não o Neymar. Tema 3. O Palmeiras pode ter até 12 desfalques para enfrentar a Chapecoense neste domingo, no último jogo das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo. A realização da 18ª rodada do Brasileirão neste fim de semana, segundo Abel Ferreira, é um erro sem precedentes. Abre aspas. A CBF faz parte da Conmebol. Eu entendo que em outubro do ano passado nós, como futebol brasileiro, cometemos esse erro sem precedentes. Não é justo, não faz sentido que as equipes que tenham jogadores selecionados não possam utilizá-los pelas confederações de cada país. Fecha aspas, desabafou Abel Ferreira. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Bom, não é segredo para ninguém o que eu acho do Abel Ferreira. Acho ele muito competente, mas ele é um chato de galocha. Não é? Implica com tudo. Mas nesse caso aí, apesar de ser um ano de Copa do Mundo, onde está todo o calendário apertado, quanto mais competente você é, mais punido você será. Não é? E no Flamengo também tem um monte de problema. O campeonato deveria paralisar domingo passado.
não é? Oh, mas não tem data, mas também os caras, eles disputam, os clubes, né, os principais do Brasil, 75 partidas por ano, eles querem jogar para 85. E quando chegarem nas 85 partidas por ano, eles vão a 95. Então, o jogador não é máquina. Não é máquina. Então tá tudo errado. E ele tem razão nisso. A Conmebol lá atrás, se tivesse força a CBF e ter pensado um pouquinho, não estaria tão apertado como está o calendário. Pelo menos uma semana a mais. De qualquer maneira, com os 12 desfalques. Apesar do elenco robusto que o Palmeiras tem, com certeza vai ter dificuldade diante da Chape. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje? A sua opinião. Esse problema de muitos jogos é porque o que está surgindo de canais alternativos, de streaming, né, para transmitir futebol, e também as grandes redes de TV aberta, de TV a cabo. O problema é esse, que tem que ter muito jogo, senão não dá serviço para essa gente toda, né? Agora, eu não sei onde é que vai parar. Eu não sei. A única coisa que eu queria registrar aqui na fala do Abel, agora o Palmeiras vive um momento tão especial e até as coincidências se alinham no sentido de não prejudicar o Palmeiras, de não ajudar intencionalmente, não é isso, mas de alinhar positivamente as coisas para o Palmeiras. Vejam, vai ter 12 desfalques, por causa dos convocados, né, do Palmeiras. É isso. O Palmeiras está mandando jogador para todo lado. Flaco Lopes, né, que é um dos grandes destaques, acabou sendo confirmada a sua convocação para a Argentina. Então o Palmeiras vai ter um monte, vai ter um time na Copa do Mundo. Só que eu não ouvi essa reclamação dele, que ele reclamou quando o Palmeiras perdeu pela Libertadores, né? Dentro dos seus domínios, semana passada, uma chiadeira danada, aí perdeu o jogo no meio de semana. E aí, puxa vida, é por causa disso, porque não é sério, porque com o jogador não entra com a cabeça no jogo, porque o jogador convocado aí no meio de uma convocação não deveria ter competição. Mas aí o Flamengo, que cedeu mais jogadores para a seleção brasileira do que o Palmeiras, 4 numa pancada só, o Flamengo é o próximo adversário do Palmeiras. Aí o Palmeiras vai lá no Maracanã e dá uma enxocalatada no Flamengo. Enxocolatou. Agora eu achei o termo. Enxocolatou. 3-0 fora o baile. Eu não vi o Abel falar que o Flamengo foi prejudicado porque também deveria ter sido aquele jogo lá e a rodada toda não deveria ter acontecido. Por quê? Porque o campeonato está ocorrendo concomitantemente com a preparação, com a convocação, com os jogadores com a cabeça dividida. Então, quando ele perde, o calendário é horroroso. Quando ele ganha, o calendário é inteligente. Precisa ver também qual é que é a dele, né? Que é muito competente, diga-se de passagem, dentro de campo. E quanto ao João Fonseca, ganhar do Djokovic, olha, o jogador o atleta está pronto para, quem sabe, daqui a pouquinho, se transformar em mais um histórico ídolo do esporte brasileiro. No nível, se levarmos aí na mesma modalidade, do Guga, do Gustavo Kirten. Porque esse menino é muito novo ainda. E ele já começa a alçar voos que não são mais surpresas. Não são mais acidentes de percurso. Não são mais fatos isolados pontuais. Mas sim uma rotina de crescimento sustentado e de grandes vitórias. E eu acho que é um grande orgulho para todos nós. E você, Breno Beretta, qual o tema que escolheu para hoje? Eu escolhi sobre o João Fonseca também, Batista. Eu gosto muito de tênis, já pratiquei um bom tempo, fazia aulas de tênis, cheguei a disputar torneio. Eu gosto muito de tênis, mas abandonei atualmente. Só que continuo acompanhando jogos na televisão. E eu fico muito feliz de ver um tenista como o João Fonseca, nesse momento, crescendo bastante, porque o tênis brasileiro precisa muito
de novos ídolos. E é claro que o João Fonseca, nessas 5 horas hoje de partida, para se ter uma ideia, foram 5 horas de jogo. Ele estava perdendo por 2-0, conseguiu virar para 3-2 e nos 2 últimos pontos foram 2 aces para cima do Djokovic. Veja só o tamanho da vitória para cima de um dos maiores tenistas da história. Realmente, hoje o Djokovic está na 4ª posição, mas e não é por acaso que o João vem tendo esses resultados. Só em 2026 ele já enfrentou o número 1 do mundo, que é o Alcaraz, o espanhol. Ele perdeu por 2-0 no Masters 1000 de Miami. Ele enfrentou o Jannik Sinner, que é o 2º colocado no ranking mundial, que é italiano, e ele perdeu no Masters 1000 de Indian Wells nas 8ª de final, mas agora num tamanho como Roland Garros, grande slam, né? Vencer na 3ª rodada o Djokovic, a gente fica numa esperança muito grande de ver um novo Guga, até porque o primeiro título de grande expressão do Guga foi justamente o Roland Garros em 1997, Batista. Olha, só para responder ao Tigrão, né, que fez uma indagação aí sobre o João Fonseca, só para se ter uma ideia da vitória, da importância da vitória que o João Fonseca conseguiu em toda a carreira. O Novak Djokovic havia sofrido uma virada após abrir 2-0 apenas em 2 oportunidades, que foi lá em 2010. Então, durante toda a carreira, de ponta a ponta, só teve 2 viradas. Abriu 2-0 e ganhou o jogo em todas, com exceção de 2. E agora esse jogo aí diante do João Fonseca. O João Fonseca, independentemente daquilo que ele vai conseguir daqui para frente, ele tornou-se o tenista mais jovem da história a bater o sérvio em torneios de Grand Slam. Então ele já fez história com essa vitória. É um negócio impressionante. Para mim é sensacional isso daí. Você pega o Djokovic, tomou virada 2 vezes na vida depois de abrir 2-0 e faz 15 anos. Foi em 2010. E o moleque vai lá e vira em cima dele, joga 5 horas e meteu o sérvio na lona. Extraordinário. Independente de se vai mais longe no torneio ou não. E Roland Garros é surpreendente, né? Às vezes as coisas... então, ganhou desse jeito, ele vai ser campeão. Não é assim. O tênis é um esporte individual, depende muito do dia, do condicionamento físico, se dormiu bem. É diferente de um esporte coletivo, onde um não vai bem, o outro repõe e tal. No tênis é ele e Deus. Mas espetacular, espetacular. E eu queria saber do Breno Beretta, por que ele fica usando tanto termo em inglês, se ele mora no Brasil? Por que ele fala que ele fez 2 pontos de ace e não fala que foi 2 pontos de saque? Foi no saque, pô. Que ace o cacete, pô. Depois do intervalo, o Breno vai responder. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 19 horas e 21 minutos em Campinas. Atenção para os ganhadores do ingresso para Ponte Preta e Botafogo segunda-feira. 1. Bruno Pena Franco. 2. Claudinei Brandão. 3. Edenilson Roberto Casonato. 4. Everaldo Bonfim. 5. Guilherme Henrique Amâncio Vicente. 6. Gustavo Henrique de Freitas Magalhães. 7. Leandro de Castro Alves. 8. Lerícia Assis. 9. Robson André Rodrigues Ribeiro. E 10. Santino Martins. Repetindo: 1. Bruno Pena Franco. 2. Claudinei Brandão. 3. Edenilson Roberto Casonato. 4. Everaldo Bonfim. 5. Guilherme Henrique Amâncio Vicente. 6. Gustavo Henrique de Freitas Magalhães. 7. Leandro de Castro Alves. 8. Lerícia Assis. 9. Robson André Rodrigues Ribeiro. E 10. Santino Martins. Locais de retirada: se for antes da abertura dos portões, normalmente os portões abrem 2 horas antes do jogo. O jogo é 19 horas. Se for retirar antes da abertura dos portões, a entrega será na sala principal do TC10, portaria 2. Se for após a abertura dos portões, 2 horas antes a partida, então repetindo, né? Se for depois disso, a retirada será na sala VIP do torcedor camisa 10, localizada próxima à entrada dos árbitros e da Vitalícia. É portão 1, ali próximo do portão 1. Tá bom? Muito obrigado para todos que participaram e parabéns para os ganhadores e ótimo jogo para todos vocês.
E aí, Breno Beretta, responda aí ao Tigrão, ele está ávido querendo saber a sua resposta. A resposta é muito simples, Batista, porque o saque, para se ter uma ideia, é uma boa pergunta que o Tigrão fez. O saque é o movimento que o tenista faz e tem que fazer a cada início, quando ele está sob o domínio do serviço. Porém, o ace... Sacando. O ace, e chama serviço, quando ele tá sacando é serviço. O ace é um saque perfeito, ele é denominado como saque perfeito, ou seja, toda vez você faz um saque, só que o ponto de saque, que é o saque perfeito, é chamado de ace. Ah, sei. E ele fez 2 seguidos na vitória, no final ele fez 2 aces. E toda vez que você faz um saque, você tem que mudar de lado. E toda vez você começa do lado direito. Depois você vai pro esquerdo. Você joga tênis, Breno? Já joguei muito tênis, Tigrão. Inclusive, ó. Joguei também. Tô pra jogar um agora, aqui, ó. Tá furado. E agora na lata. Responde na lata. Convocação de Flaco Lopes pela Argentina foi merecida? Flaco é o melhor atacante em atividade no futebol brasileiro. Começo com você, bebê. Foi merecida, inclusive foi antes dos gols que ele fez pelo Palmeiras ontem. E pra mim, ele é o melhor atacante hoje, centroavante, o falso 9 em atividade no futebol brasileiro. E você, Tigrão? Merecidíssima convocação. E ele vive um momento mágico com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. E você, CH, sua reflexão? Merecida a convocação e está jogando muito bem. Eu sigo com você, CH. Qual brasileiro terá a vida mais fácil nas oitavas de final da Libertadores? E a mais difícil, os confrontos. Rosário Central da Argentina e Corinthians. Cruzeiro e Flamengo, choque brasileiro. Mirassol e LDU do Equador. Palmeiras e Cerro Porteño, Paraguai. Fluminense, Independiente e Rivadavia, da Argentina. E aí, fala aí, CH. Falo, confronto mais difícil, Flamengo e Cruzeiro. E o menos complicado é o confronto do Mirassol. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Mais equilibrado, Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, vai voar caco de telha para todo lado. E a molezinha da vez aí, né? O pudim fora de ponto, tudo molinho, tudo, sabe? Sopinha no mel é o Palmeiras contra o Cerro Porteño. Sabe quando que o Cerro Porteño vai ganhar do Palmeiras de novo? Só em 2047. E você, Breno Beretta? Pra mim, Cruzeiro e Flamengo é o mais difícil e pra mim, o mais fácil é o do Fluminense, que vai pegar o Independente Rivadavia. Vamos lá, Tigrão. Quem será o campeão da Liga dos Campeões nesse sábado? Arsenal ou PSG? Que jogo maravilhoso, hein? Espetacular, imperdível. Mas eu vou de Paris Saint-Germain. E você, Breno Beretta, qual é o seu palpite? Um jogo muito equilibrado, mas eu também vou no Paris Saint-Germain, Batista. E você, CH, qual é o seu palpite? Arsenal. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que o elenco da Ponte Preta ainda tem mais 2 dias de treinamentos antes do duelo, um confronto direto contra o Botafogo de Ribeirão Preto na segunda-feira. A tendência nesse momento é que Edson Boaro dirija a equipe à beira do gramado. Um grande abraço para você, Batista, e até segunda-feira. Breno Beneto, seu destaque final e as suas despedidas.
Bom, Batista, o Hélio Cizenando tem mais um treinamento amanhã pela manhã no Brinco de Ouro para definir o Guarani que vai pegar o Amazonas no domingo, 4 da tarde, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Ele ainda não definiu o time, mas eu acho que ele vai colocar a mesma formação que iniciou o jogo, a última partida, né? A boa vitória do Guarani diante do Barra por 2-0. Um abraço a todos. E até amanhã na tela da Band, porque 15-5 tem o jogo do 15 de Piracicaba contra o Noroeste, Batista. É isso aí, Breno Beretta será o repórter direto do estádio Barão da Serra Negra. Vou narrar o jogo com o Tigrão e também com o Gleger Zorzini. Amanhã, CH, você estará de folga. Grande abraço e ótima folga para você. A família agradece. Um grande abraço, boa noite e até domingo no Jogo do Guarani. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, quando estaremos na tela da Band. Abraço, Tigrão. Eu tô trabalhando amanhã, mas domingo eu tô de folga. Tigrão. E a família lamenta. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Também Bem, tô com nós saudade. estamos encerrando o programa de hoje, mas na segunda-feira tem mais, a partir das 17 horas, aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, gente, muito obrigado a todos, excelente final de semana. Na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau!